Vamos lá, então. Eu não sabia que ia ter apresentação, então acho que eu vou pela apresentação, mas vamos lá. Eu sou o Luiz Jorge. Antes de eu começar a palestra, e eu sempre falo isso, eu sou gago. Por que eu falo que eu sou gago? Que vocês vão poder chegar em casa e dizer, cara, hoje eu tive uma coisa louca. Tive uma palestra com um gago. O cara, pá, mas sério, sério. E a outra coisa que eu falo isso é que, às vezes, eu vou encrencar. Tipo, eu vou simular aqui, tá? Então vocês devem... E aí vai ter aquela tensão. Se o cara não sabe que eu sou gago, vai ter gente dizendo, o cara encrencou, o cara não sabe o que está falando, o cara é louco. Pode ser, entendeu? Mas é uma gaguejada, tá? Então, as próximas vezes não vão ser simulações. Vamos lá. Eu sou o Ulisses Jorge, então acho que já foi falando um pouco, acho que eu vou dar uma passada aqui. O que vale a pena reforçar um pouco desse meu histórico é que eu sou técnico e não de marketing. Eu sou antes técnico do que marketing. E por que isso ele é importante? Porque o marketing virou absurdamente técnico. E é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Eu também sou autor desse livro aqui, Histórias, Dicas e Truques do Mundo... isso é uma gaguejada. Do mundo corporativo. Se vocês não leram esse livro, não significa absolutamente nada, porque ele vendeu muito pouco, tá? Mas, enfim, para que vocês tenham essa informação. Aqui em 2009, na revista Veja, aí eu saí devido a um prêmio de inovação sobre como as pessoas interagem entre elas no mundo online. Ainda estava na Dell, na verdade eu fui sair da Dell alguns anos depois, mas já estava iniciando este processo de criação da Lucro Digital. Como ela falou, a gente criou o Congresso Brasileiro de Marketing Digital. Ele é o primeiro congresso 100% online. Ano passado, a gente teve a primeira edição, teve mais de 2.000 pessoas, 20 palestras, e teve 30 horas, e foi bem legal. Esse ano vai ser lá por outubro. Essa segunda edição, então, mais informações por vir. Mas vamos lá. A gente tem uma empresa, chama-se Lucro Digital, e a gente se autodenomina, eu não sei se tem um delay aqui ou se o que ocorre, nós somos cientistas de conversão. É algo novo aqui no Brasil ainda. Nos Estados Unidos chama-se Conversion Scientist, que basicamente é aquela pessoa que une o melhor público com a melhor oferta. Deixa eu dar um exemplo esdrúxulo aqui, para que eu consiga aí definir o que é um cientista de conversão. Imagina que vocês vendem carne, e eu acho um público só de vegetarianos. Vocês oferecem essa carne para esse público. Vocês, obviamente, não vão vender nada, e o clique para o site de vocês vai ser em torno de 500, 800 reais. Por quê? Porque o público, embora a oferta seja muito boa, o público está horrível. Agora, vamos lá. Vocês acham pessoas que fazem churrasco toda semana, nas sextas-feiras, e gostam de carnes boas, estilo Wagyu, Las Piedras, coisa boa mesmo, de 150 reais até uns 300 reais o quilo. Vocês têm essa carne por 100 reais só, o quilo. E vocês oferecem para este público. Quando vocês fazem isso, vocês uniram uma oferta muito boa para aquele público, para um público excepcional, para um público ideal. Mesmo que vocês não queiram, vocês vão vender. Então, a ciência da conversão ou de conversão, ela é unir o público mais propenso a comprar o seu produto com a melhor oferta para aquele público. Por exemplo, para esse curso aqui, a melhor oferta
para um público que é o de dono em e-commerce, vai ser uma. Agora, para quem é advogado, vai ser outra, vai ser outra mensagem. Então, às vezes, o mesmo produto tem duas ofertas ideais. Vamos lá. O que é ciência da conversão? Em termos rápidos, ele acha... Onde é o cara aqui? Onde é que é o... Embaixo, aqui. Tá, então esse ponteiro que vocês provavelmente não veem, porque é tão pequeno que é uma coisa louca, é assim, ó, então, analisa-se o produto ou margem, não é uma agência de marketing, então a gente começa vendo qual é a margem daquele produto, quanto que se ganha para quê? Para ver qual é o funil atual, ou seja, qual é a maior dor dos teus clientes, qual é a maior dor tua para que tu consiga resolver isso. Aí tu faz uma análise do mercado, tá? Dentro do que tu oferece, dentro da margem, porque às vezes tu pode ter um produto com uma alta margem, mas tu vende pouco, e outro com uma pouquíssima margem e tu vende muito. Tu vai querer vender qual? Talvez os dois. Mas como é que o mercado reage a esses caras? O que é o mercado? É o Facebook, Google, Instagram, para ver o que é a propensão de se comprar. Detalha-se então essas opções, cria-se um plano de ação e se faz o que se chama inteligência de tráfego, que é exatamente levar o público mais propenso para que compre o seu produto ou serviço para dentro do seu site. E aí faz o ciclo PDCA, né? Que é o de melhoria contínua da Lean. Cara, isso é inédito. Essa primeira palestra que me atiram maçãs. Atiraram tomate já, mas nunca maçã. Eu vou guardar com muito carinho essa maçã, cara. Pô, show. Abacaxi machuca, tá? Não fazem isso. Então, aí, melhoria contínua, tá? Que é o ciclo PDCA, em que eu planejar, fazer, verificar e agir. Qual é o tempo ideal deste ciclo? Eu vou fazer um outro exemplo esdrúxulo. Imagina que vocês começam e-commerce hoje. Aqui, saem daqui, contratam a plataforma e começam e-commerce. Se vocês fizerem esse ciclo demorar 1 ano, vocês vão ver que estão errados daqui a 1 ano só. E vocês rasgaram dinheiro neste 1 ano. Então, esse ciclo no início tem que ser muito rápido, 4, 5, 6 dias, e esse ciclo ele vai aumentando de tempo à medida que você fica mais estável. Tá? Vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui vai ser as 7 lições da ciência da conversão para vocês criarem e conseguirem replicar isso. Tá? E a primeira coisa é vender algo que você ama. Esse é mais para quem não criou o seu e-commerce ainda, não montou a sua loja online, mas pensem aqui comigo. Uma das únicas formas de você concorrer com grandes empresas é você ser melhor do que aquelas grandes empresas. Para você ser melhor do que aquelas grandes empresas, você não precisa de muita coisa, mas você precisa ser muito bom em conteúdo, no que o seu produto faz e ser apaixonado por aquele seu produto. Senão você não vai conseguir estar na frente dele, ter as últimas atualizações dele, conseguir escrever dele, porque você não consegue terceirizar muito bem essa parte. A parte de ter o melhor produto que você possa ter é muito difícil terceirizar. E se você odeia aquele produto e você só está lá porque tem uma margem boa, porque ouviu falar em que dá dinheiro, não faça isso. Eu já vi muita gente quebrar porque ouviu que o vizinho estava lá vendendo não sei o quê, estava lá vendendo persianas, ganhando muito dinheiro. E aí o cara monta um e-commerce de persiana, só que ele odeia persiana, ele nem tem persiana em casa. Ele chuta persianas na rua. Então não tem como ele ganhar dinheiro com aquilo. Vocês têm que entender e muito do seu produto, senão o funil de vendas ele não funciona. E a gente vai falar um pouco mais disso.
Segundo, contrate uma plataforma pensando no futuro. Eu vou falar de 5 dias aqui. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday. 5 dias. Esses 5 dias correspondem a 20% das vendas de todo o ano. Então, tu tem 5 dias e isso é do EBIT, tá? E os outros 360 dias, você vende 80%. O que isso significa? Significa que, principalmente Black Friday, tá? Que naquele dia que muita gente tem a venda de um mês em um dia, e tem bastante gente que tem mesmo, você tem muito mais de tráfego, ou seja, muito mais gente vindo para a sua loja, do que o tráfego de um mês. E é só pensar um pouco que vocês vão entender por quê. Natal vende bastante, só que entra um cara no dia 1º de dezembro, outro cara no dia 2, outro cara entra dia 29 de novembro. Na Black Friday entra todo mundo no mesmo dia. Então, embora tu tenha a venda de um mês em um dia, muitas pessoas têm, dependendo o que é estratégia, o tráfego chega a ser 150, 200 vezes o pico. Então, eu já vi mas muita loja quebrar, ela fica fora do ar durante o Black Friday e durante alguns dias do Natal. Por quê? Porque a plataforma caiu. E quando caiu, tu perdeu todos aqueles clientes que estavam pesados para tu conseguir vender em Black Friday e tu não vendeu nada. Isso é bem comum. E não fazendo propaganda aqui da GetShowmers, na verdade, já fazendo propaganda deles, o que eu sei é que eles têm um grande cuidado com a Black Friday, e tem todo lá na Dell. A gente tinha preparação de um mês antes de servidores para conseguir aguentar Black Friday. Um mês. A gente começava a trabalhar um mês antes para conseguir aguentar o tráfego de Black Friday. E eu sei que as boas plataformas têm que fazer isso. Então, escolha uma plataforma de longo prazo. Não adianta pegar uma de graça, que daqui a pouco você, quando precisar alguma coisa a mais, você não vai ter. E outro item importante é os cupons desconto. Nós temos um cliente que a gente acabou criando uma estratégia de cupom de desconto progressivo. E foi a campanha em que levou eles para um recorde de vendas mensal de 120 mil por mês, em que eles estavam tendo, para 250 mil reais por mês. Então, você tem que ter uma ideia de como é que faz essas campanhas, de como é que cria esses cupons, e a plataforma é que vai estar atrás de tudo isso, dando suporte. A lei número 3, vamos assim dizer, ou a dica número 3, use a inteligência do Facebook. Lembrem que eu falei que nós somos cientistas de tráfego? Vamos lá. Cientistas de conversão, desculpa. Quem chegou atrasado acha, como viu essa gaguejada agora, falou, o cara não sabe nem o que ele é. Tá, então, assim, 3 coisas. Pixel, tipos de objetivo e públicos. Eu vou bem rapidinho aqui. Pixel. O Pixel, ele é um código que você instala na sua loja ou no seu site, enfim, que ele serve tanto para vender produtos como vender serviços. Você instala o Pixel lá no seu site e ele vai fazer o comportamento, ele analisa, ele sabe quem que entra no seu site e compra, ou quem entra no seu site e não compra. Tá, mas para que serve isso? Que se você criar uma campanha de conversão, ou seja, venda, você vai dizer para o Facebook, eu quero levar as pessoas para o meu site para que elas comprem. E aí o Facebook, imagina que o público, ele é este aqui, vocês apresentam a oferta de vocês.
A Facebook apresenta aqui para ela, ela vai para o seu site e não compra. Sem o Pixel, o Facebook não tem a mínima ideia se ela comprou ou não. Aí, sem o Pixel, ele vai apresentar para o próximo, de forma burra. Extremamente burro. Então, aquela ferramenta que vale hoje mais de 30 bilhões de dólares, vocês não estão usando e vocês podem usar ela de graça, usando o Pixel. Agora vamos, só de forma bem rápida, o que ocorre se usa o Pixel? Ele vai apresentar para ela aqui. Ela vai no site, não compra. Ela vê, opa, ela não fez o que a campanha quer, que é comprar. Então, eu quero pessoas diferentes dela. Aí ele vai ver os gostos dela, a idade dela, tararana, e ele vai pensar uma pessoa no meio deste público, diferente dela, apresentar. Aí ela vai lá e não clica também. O Facebook, opa, não deu certo. O que elas têm em comum? Vê o que elas têm em comum, ele analisa mais de 10 mil dados entre elas, o que elas navegam, o que elas gostam, e pinça uma pessoa diferente delas. Imagina ela ali, aí ela vai e compra. Aí o Facebook, opa, já tenho 2 pessoas que eu sei que não devem ser iguais e uma que é igual. E ele vai fazendo isso. É muito mais barato, não é mais barato, é muito mais barato. A sua compra, o seu custo de aquisição do cliente, o seu CAC, vai ser muito mais barato. E, por último, públicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Vaquinha, ele é nosso cliente, é o maior site de vaquinhas do mundo, do Brasil. Tá? O que o Vaquinha faz? Ele cria vaquinhas online. Como é que o Vaquinha ganha dinheiro? Se alguém cria uma vaquinha, eles não ganham dinheiro. Se alguém cria uma vaquinha e as pessoas fazem doações, ele fica com uma pequena porcentagem daquela doação. É assim que o Vaquinha ganha dinheiro. Então, o que o Vaquinha quer? Que se crie vaquinhas ou que se crie vaquinhas que tenham doações? Obviamente, opção B. O que a gente fez? Eu pedi as 10 mil vaquinhas que mais converteram até hoje para ele. Ele me deu 10 mil vaquinhas que já tinham tido mais de 10 mil reais em doação. Peguei essas 10 mil vaquinhas, subi para o Facebook com nome e endereço, com nome e e-mail, usando CSV, Excel, depois CSV. Se você não sabe, bota no Google ali, que você vai rapidamente saber como é que faz de um Excel para um CSV. Sobe isso para lá, como a gente subiu das 10 mil pessoas, ele achou 8.600 dessas pessoas. A gente criou daí um público semelhante a essas 8.600 pessoas. Basicamente, o que eu falei para o Face me dá 1,3 milhão de pessoas que são parecidas com essas 8.600 pessoas. A gente nunca descobriu o que faz uma vaquinha ter sucesso em doações ou não. O Facebook descobriu. Não nos falou, tá? Criou esse público. A campanha de criação de vaquinhas, criava vaquinhas que tinham bastante contribuição, porque eram parecidas com aquelas outras. A gente nunca soube disso. Só que dá muito certo, tanto que a gente criou público de 2% e de 3%, ou seja, de 1,3 milhão até 2,6 e de 2,6 até 3,9. Então, deu muito certo. Tá? Então, usem essas coisas, elas são de graça. Tu não tem que pagar nada para o Face. Tu usa o Business Facebook, a gente cadastra lá e tu vai ter isso aí de graça. Novamente, quando você bota o público certo, com a oferta certa, mesmo que tu não queira, tu vende. Não estou falando que é fácil, estou falando que quando tu bota o público certo e mostra a oferta certa, é impossível tu não vender. E é só pensar em algo que tu quer muito hoje. Se te fizerem oferta certa, tu vai comprar. Tá? E assim em que funciona. Use a inteligência do Google. Tá? Existe um índice de qualidade. Quando tu fizer uma campanha lá, tem um índice de qualidade. Basicamente, ele vê CTR e a relevância da página. Tu tem que ter um anúncio que a relevância da página, ou seja, a página destino, tem a ver. E aqui entra e-commerce. Tem um erro muito comum em e-commerce, que é fazer uma campanha geral. Imagina que a pessoa
ela vende 5.000 produtos. Aí ela vende bolsa, vende calça, vende bota, vende o diabo, tá? E aí ela manda para o site dela. Só que o site dela, tem um monte de itens. Então ela não consegue fazer, por exemplo, uma campanha específica para bota. Ela faz uma campanha genérica. Isso baixa muito o teu índice de qualidade e torna o teu clique caro. Então pensem muito bem na hora que vocês vão fazer. E o ideal é vocês fazerem a campanha ficar em CPA, por aquisição. Tu vai dizer que para o Google que tu quer uma nova conversão a cada X reais. Aí acabou aquela guerra de cliques. Tu tem que ter no mínimo 20 conversões dentro do Google para isso, mas está lá de graça. A gente fez isso com um cliente, a gente baixou o clique dele de R$22 para R$8, a conversão, quer dizer, desculpa, e a gente botou em CPA 8,30. Agora, mesmo quando tem muita coisa, a conversão dele, ele vende um novo consórcio. E, aliás, a pessoa preenche um novo formulário de consórcio a cada R$8,30. Pense em SEO em todas as ações, tá? Tem muitos itens aqui, eu não vou conseguir entrar em cada um, que já me falaram que eu tenho X minutos ali, X menor ou igual a 5. Então, eu vou ter que seguir um pouco mais rápido, tá? Então, tem muitos dados aqui que vocês vão ter que pensar na hora, mas o principal, tudo vocês têm que pensar em SEO. Quais as palavras que são pesquisadas? Se tu vende uma bota de couro de cano alto e ninguém pesquisa desta forma, lamento dizer, mas tu não vai vender nenhuma bota. Tu vai ter que ver como é que essa bota ela é pesquisada para que a pessoa encontre você pelo Google. A gente tem um cliente que depois de mais ou menos 12 meses, ele está tendo 30% das vendas dele só com tráfego orgânico, ou seja, sem pagar R$1 por marketing. Aqui está um exemplo de análise de site para você ver. Tem uma ferramenta chamada Crazy Egg, de ovo louco. Não sei por que eles deram esse nome, que não tem nada a ver, mas é o nome, tá? E a ferramenta ela te dá uma análise de mapa de calor do teu site, que pode ser de graça no início. Crie um funil com uma esteira de produtos bem definida. Se você tiver um cliente e você, na hora que ele compra, você esquece ele, você gastou dinheiro em marketing com aquele cara e você não vende mais nada para ele. Você tem que pegar alguém para que você não venda um produto só, você venda vários produtos. E pense bem, se você é foda no que você faz e você vende um produto foda, ocorre o quê? Que vai ser bom não só para você vender mais produtos, mas para os seus clientes. Porque se ele comprar de você e não de um outro cara que vende um produto muito pior, ele está perdendo. Então pensem nisso, vocês têm que vender o máximo de produtos para esses caras, porque vocês têm o melhor produto naquela área. Tá? Então, esteira de produtos. Se eu tivesse que ensinar uma coisa para o meu filho, hoje, ele tem 9 anos, tá? E me falar assim, cara, tu vai cair morto daqui a 5 minutos, tu tem que passar algo para o teu filho. Eu ia falar, cara, filho, cria uma esteira de produto, nunca vende uma coisa só. Ele não ia entender nada, mas ia ter a mãe dele gravando, e aí mais tarde ele ia entender. Tá? Eu queria, antes de dar a 7ª lei, falar uma historinha. E a historinha, ela é bem rápida, é sobre um homem que ele era porteiro de um prostíbulo. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram essa história ou não. Ele era porteiro de um prostíbulo, ela é uma história real, e até que veio um dia e a pessoa disse que, cara, nós estamos modernizando aqui, agora a cada vez que o cliente entra, você tem que anotar o que ele quer beber, para que quando ele sente na cadeira, ele tenha
essa bebida já na mesa. Aí o cara falou assim, cara, eu adoraria fazer isso, só que é o seguinte, eu não sei ler e não sei escrever. Eu faço o que tu quiser, mas eu quero manter emprego, preciso, tenho filhos. O cara falou, cara, não tem como. Vai ser essa a nova regra. Com isso ele perdeu aquele emprego dele e ele não sabia o que ele ia fazer. Mas aí ele pegou o dinheiro da rescisão dele, pegou um ônibus, aí demorava 1 dia e meio para ir, 1 dia e meio para voltar, e ele comprou ferramentas e começou a arrumar. Como ele era porteiro daquele lugar, ele tinha algumas ligações com a alta sociedade. E ele começou a arrumar jardim, arrumar banco, arrumar tal, até que um dia um cara chegou para ele e falou, cara, tu não quer vender essa ferramenta? Ele falou, cara, é o que eu trabalho. O cara falou, não, mas faz aí o teu preço. Pá, cara, é que eu tenho que viajar 1 dia e meio, compro a ferramenta, volto, não vai dar. Aí o cara que era da alta sociedade falou, cara, beleza, se eu tiver que comprar essa ferramenta, eu também vou ter que ir. Não tinha Sedex ainda. Aí o cara falou, cara, faz aí o teu preço. Faz o preço de 1 dia e meio de viagem de ida, 1 dia e meio de viagem de volta e das ferramentas e mais um lucro teu que eu pago. E ele fez aquele preço dele, bom, então tá. E o cara pagou. Ele foi para então, fez uma outra viagem, com essa grana extra, pegou mais uma ferramenta, começou a arrumar mais coisas, e um outro cara fez essa proposta. Aí ele vendeu. Aí um outro cara também fez essa mesma proposta. Aí ele viu, cara, tem um mercado que é muito mais valioso aqui do que eu estou fazendo, que é de venda de ferramentas. Eu vou parar de fazer concertos, porque, na verdade, a venda de ferramenta é o que vai me dar mais dinheiro. E ele começou a vender essas ferramentas, e com isso ele começou a ter um lucro muito maior, e ele decidiu abrir uma fabriqueta de pregos também. Opa. Abriu uma fabriqueta de pregos, tá? E ele começou a vender e começou, como deu certo, a fabricar as suas próprias ferramentas. Com isso, ele virou um grande empresário, começou a ter bastante dinheiro e foi chamado um dia para a homenagem na cidade dele, para ele receber um certificado honroso lá, Paraná, que era um super empresário. E aí o prefeito, após aquele discurso, falou, cara, agora para que você tenha o prêmio, só assine aqui que você vai se tornar cidadão, Paraná. Aí ele falou, cara, eu adoraria assinar, só que eu não sei ler, e não sei escrever. E o prefeito falou, cara, um empresário dessa estirpe, desse tamanho, não sabe ler e escrever. Imagina se você soubesse ler e escrever, onde você estaria? E ele falou em público, cara, essa resposta eu sei. Se eu soubesse ler e escrever, eu seria hoje porteiro de um prostíbulo. E essa história, ela é muito louca, e ele é do dono e na Tramontina, que montou a Tramontina, que é uma pequena empresa só. Mas o que ocorre? Que quando eu estava na Dell, a gente tem que fazer one-on-ones, que são reuniões 1 hora com cada funcionário que reporta direto para ti, e meia hora com cada funcionário que reporta para um diretor que reporta para ti, que chama-se skip level, a cada 6 meses. Toda reunião, ou muitas reuniões, era, Ulisses, cara, eu quero ser promovido, o que eu tenho que arrumar para que eu vá para o próximo nível? E a minha resposta era quase sempre baseada nessa história que cara, tu tem que potencializar o que tu é muito bom em fazer. Arrumar o teu ponto fraco vai fazer com que tu não seja demitido, mas não vai te levar para o próximo nível nunca. Agora, tu potencializar o que tu é foda, vai te levar para o próximo nível. E a gente esquece disso, como empresários vive esquecendo disso. E aí vem a outra regra, que é terceirize o que você não é foda. Por quê? Porque a gente, às vezes, fica batendo cabeça, achando que vai construir nós mesmos algo, só que aí você esquece onde você é foda, onde você
mata a pau e você não tem tempo para focar naquilo, tá? Então, basicamente, é isso. E eu queria fazer um pequeno exercício, se é que vocês permitem, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui minha cola. Minha cola sumiu. Não atirem outra maçã ainda. Espera aí. Minha cola sumiu. Tá? Ou eu fui roubado. O cara roubar a cola é uma coisa idiota, né? Porque ele não vai entender nada, entendeu? Tá, mas enfim, tá? Achei a cola. Tá. Parece o dos Jackson 5, né, cara? Ah, tu tem uma cadeira? Ah, não tenho. Sim. Aí tirava do seu cabelo. Mas vamos lá. Eu queria que vocês, se puderem, levantar um pouco, bem rápido, para dar uma acordada. E o exercício, ele é bem fácil, tá? Ele é assim, ó. A gente tem que fazer algumas coisas para que a gente tenha sucesso e venda online. E essas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer hoje, amanhã e depois. Então, basicamente assim, ó. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Vamos lá, pessoal. E eu vou falar algumas coisas. Vou usar o Pixel. Vou ver meu Analytics. Não vou criar campanhas de curtida. Mais alto. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Vou vender algo que gosto. Vou ter uma plataforma foda. Vou criar uma esteira. Vou vender mais de uma vez. Vou sempre pensar em SEO. Mais alto. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Vou ser foda. Vou me diferenciar. Mais alto. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Vou ser foda. Vou vender. Vou ser foda. Parabéns aí para todos vocês. Rapidão. Aqui os contatos. Ulisses@Lucro Digital. Se vocês quiserem, sentirem necessidade de uma consultoria, tem uma ficha, a gente faz uma análise. E eu esqueci de um item. Quem já fez campanhas de curtida aqui, bem rápido, no Facebook? Campanha de nunca? Então é o seguinte, ó, vocês acabaram de estragar o público do Facebook. Deixa eu explicar bem rápido por quê. Porque é o seguinte, quem faz uma campanha de curtida, pensa bem, você faz uma campanha de curtida porque você quer uma curtida barata, certo ou errado? Você não quer uma curtida por R$2.000, você quer uma curtida barata. A inteligência do Facebook nesse item é muito fácil, e eu quero que vocês entendam a inteligência do Face. Vocês querem uma campanha de curtida pelo menor preço possível, certo? Óbvio. Não existe certo e errado nisso. Eu sou um cara que curto muito poucas páginas. Acho que eu curti umas 5, 6 páginas na minha vida até hoje. Tá? Isso não tem certo e não tem errado. Eu sou um cara assim. Já o Geller, que é o dono do Vaquinha, que virou um grande amigo meu, ele curte tudo, cara. Tudo que aparece na frente dele, ele curte. Não tem certo e errado nisso. É o jeito dele. Agora, pensa assim, esse é um cálculo muito fácil que o Face faz. Imagina que eu estou 5 anos no Face e eu curti 5 páginas, é uma curtida por ano. Se o Geller está lá 5 anos e ele curtiu 500 páginas, são 100 curtidas por ano. Quando vocês criarem uma campanha de curtida e vocês acham que o Face ele vai apresentar para o Geller ou para mim? Para o Geller. Por quê? Porque é uma curtida muito mais barata. Só que o Geller, ele curte todas as páginas. Vocês acham que ele compra dessas páginas? Não. Ele nem consegue seguir as páginas. Ele tem mais de 100 curtidas por ano.
Então, aquele público, ele não vai comprar ele não vai comprar de você. Ele é um público chamado curtidor. Tudo o que aparece, ele curte. Ele não compra. Então, quando eu falei dos públicos, esqueci disso, mas não façam campanha de curtida, pensem no que vocês querem com aquela campanha e tracem o objetivo final. Se vocês forem youtubers, cara, beleza, campanha curtida faz todo sentido. Se não, não faz sentido nenhum. Uma campanha de curtida quase nunca ela vai fazer sentido. Bom, muito obrigado e até a próxima.